Oi, pessoal, eu sou a professora Fernanda Lopes, vou gravar as aulas de matemática do sexto ano para vocês, para os meus alunos e para o afilhado mais lindo que existe. Podem me ajudar na divulgação, mostrem para os amigos de vocês, para os vizinhos, para os parentes, divulguem para todo mundo que vocês sabem que está agora estudando no sexto ano. E na aula de hoje nós vamos estudar potenciação. Gente, esse conteúdo é incrível, fiquem atentos. Olha que professorinha simpática eu chamei para nos auxiliar na aula de hoje. Ela que vai contar para a gente a respeito da potenciação. Na natureza, percebemos muitos conceitos matemáticos. Já dizia Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E na criação, Deus deixou sua assinatura de muitas formas, as mais incríveis. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da ameba, que é um animal unicelular. Ela se reproduz por um processo chamado mitose. Vocês vão estudar mais detalhes nas aulas de ciências. Por enquanto, eu vou te adiantar que a ameba tem a incrível capacidade de se dividir e dar origem a duas novas amebas. Vamos ver um esboço desse processo. A gente tem aqui uma ameba. E aí, com o processo da mitose, essa ameba se divide em duas amebas. Só que essas duas amebas também têm a habilidade de se dividir, e cada uma delas se divide em outras duas amebas. E mais uma vez é realizado o processo de divisão, cada uma dessas amebas criadas também vai se dividir em duas amebas. Para que a gente consiga perceber o que matematicamente está acontecendo aqui, eu vou colocar uma tabela com o número de divisões e o número de amebas. Quando aconteceu uma divisão, com quantas amebas nós ficamos? Estava ali a primeira ameba, e na primeira divisão, quando houve uma divisão, foram formadas duas amebas. No momento em que ocorreram duas divisões, com quantas amebas a gente ficou? Aquelas duas se dividiram em 4 amebas. E no momento em que aconteceu a terceira divisão, nós ficamos com 8 amebas. Então, ok. Uma divisão, 2 amebas, 2 divisões, 4 amebas, 3 divisões, 8 amebas. Agora a gente vai reescrever a quantidade de amebas após cada divisão. Foram 2, 4 e em seguida 8 amebas. Eu vou limpar aqui a lousa, então, e a quantidade de amebas a gente vai reescrever de outra forma. Vamos começar pelo 4. Pense em formas de escrever o número 4 como produto de outros números. Produto, a gente já utilizou essa palavra aqui nas aulas do canal. O produto é o resultado de uma multiplicação. Então, eu quero que você pense em formas de escrever o número 4 como uma multiplicação de outros números. Eu posso fazer 4 vezes 1, que dá 4. 1 vezes 4, eu só mudei a ordem, então continua sendo 4. E eu posso fazer 2 vezes 2, que também dá 4. Só uma observação, eu estou usando aqui números naturais. Eu não vou usar números decimais para fazer essa representação. Dentre as operações, apenas uma apresenta fatores iguais. Você lembra o que são fatores? Fatores são os números envolvidos na multiplicação. Então, na primeira multiplicação, os fatores são 4 e 1. Na segunda multiplicação, os fatores são 1 e 4. Na terceira multiplicação, os fatores são iguais. Então, essa é a nossa única opção que apresenta fatores iguais. Então, é essa que eu vou escolher. Eu escrevi ali 4 é igual a 2 vezes 2. Agora, a gente vai pensar no número 8 como produto de outros números, ou seja, como multiplicação de outros números. Eu tenho aqui algumas opções. 8 vezes 1, 1 vezes 8, 2 vezes 4, 4 vezes 2 e 2 vezes 2 vezes 2. Novamente, eu não usei números decimais e eu vou ficar com a opção que apresenta fatores iguais,
Então, eu vou escrever 8 igual a 2 vezes 2 vezes 2. E por que reescrevemos as quantidades em forma de produto com fatores iguais? Porque quando os fatores são iguais, existe uma forma diferente de escrever o número. E essa forma se chama potência. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. O que é uma potência? Potência é quando a gente pode escrever um número como produto utilizando apenas fatores iguais. Então, no 4, onde eu utilizei 2 vezes 2, eu posso escrever em formato de potência. No 8, onde eu escrevi 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever utilizando o formato de potência. Qual é o formato de potência? Se você nunca viu, nunca ouviu falar, esse aqui é o formato de potência. Eu escrevi ali um 2 embaixo, tamanho normal, e um 2 em cima, pequenininho. Não é tão pequeno assim, mas ele tem um tamanho menor do que o outro 2. E no 8, eu vou escrever um 2, tamanho normal, e em cima um 3, tamanho menor. Eu não sei se você conseguiu perceber por que tem um 2 em cima e por que tem um 3 em cima. Vai pensando aí nos motivos. Nas duas situações eu coloquei um 2, tamanho normal, na parte de baixo. E em cima, menorzinho, eu mudei. Eu coloquei um 2 no primeiro e um 3 no segundo. Por que será? O que cada um desses números representa? E só para te deixar um pouquinho mais curioso, aquela quantidade de amebas, que era 2, eu vou colocar 2 com um númerozinho 1 ali em cima. Por quê? Por que esse númerozinho 1? Antes de te dizer o porquê, eu vou te contar como é que a gente lê esses números, tá bom? Esse primeiro, a gente lê 2 elevado a 1. O segundo, a gente lê 2 elevado a 2. E o terceiro, a gente lê 2 elevado a 3. Ainda antes de responder a sua pergunta, eu vou te dizer o que significam esses elementos. Os elementos envolvidos na potência. Eu vou pegar o 2 elevado a 3. O 2 é a nossa base. O 3 é o nosso expoente. E os dois, da maneira como foram escritos, são a potência. Agora eu vou te contar o que significa cada um desses elementos, tá bom? O expoente representa quantos fatores iguais à base haverá na multiplicação. Vamos voltar ali para o 8. No 8, a gente havia escrito 2 vezes 2 vezes 2. Qual é o nosso fator nessa multiplicação? O fator é o 2. Então, quem vai ser a nossa base na nossa potência? A nossa base vai ser o 2, porque ele é o fator que aparece na multiplicação. Agora, qual vai ser o expoente da nossa potência? O expoente vai ser o 3, porque essa é a quantidade de vezes que o fator 2 aparece. O fator 2 apareceu 3 vezes. Eu consigo agora, então, olhar para o número 4. 2 vezes 2. Quem é a nossa base? A nossa base é o número 2, porque esse é o fator que está aparecendo ali. Agora, qual vai ser o expoente da nossa potência? O expoente também vai ser 2. Por que vai ser 2? Porque o fator apareceu 2 vezes, então o expoente é 2. Por isso, então, quando eu tinha apenas 2, eu escrevi 2 elevado a 1. Quem é a base? A base é o número 2. Quem é o expoente? O expoente é 1, porque quantas vezes aparece o 2 ali? Aparece uma vez apenas. Então, esse é o motivo pelo qual a gente escreveu em formato de potência, e é por isso que o expoente apareceu ali número 1, número 2 e número 3. A gente vai ver alguns exemplos agora para deixar mais clara ainda essa situação. 4 elevado a 2. O que isso significa? Que os fatores serão o número 4. Quantos fatores iguais ao número 4 eu vou ter? Eu vou ter 2 fatores. Então, eu vou escrever 4 vezes 4. Ah, Pro, vai ter que resolver? Em algumas situações vai ter que resolver sim. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes 4 é igual a 16. Vamos ver outra potência. 2 elevado a 4. Será que 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 2? Vamos ver. Quem é o nosso fator aqui no 2 elevado a 4? O fator é a base, e a base é o 2. Quantas vezes esse fator vai aparecer?
esse fator vai aparecer 4 vezes. Então, eu vou escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora, a gente vai ver se é a mesma coisa, tá? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16. Deu a mesma coisa. 4 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 4. Então, é sempre igual, Pro? Sempre é tanto tempo, né, gente? Pra gente afirmar que é sempre igual. Vamos com calma. Eu acho que com alguns exemplos a gente consegue responder essa pergunta. Vamos lá, o próximo exemplo de agora é 5 elevado a 2. A base é 5, o expoente é 2. A base vai ser o fator que vai se repetir na multiplicação. Quantas vezes ele vai se repetir? 2 vezes, porque é isso que indica o expoente. Então, a gente vai fazer aqui 5 vezes 5. E quanto que dá 5 vezes 5? 25. Próximo exemplo, 2 elevado a 5. A gente vai inverter aqui para vocês verem se vai dar a mesma coisa. O fator 2 se repete 5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16 e 16 vezes 2 dá 32. 32 não tem nada a ver com 25, os resultados foram bem diferentes e a gente pode concluir que inverter a base com o expoente nem sempre dá o mesmo resultado. Aliás, os dois exemplos que a gente viu no começo, 4 elevado a 2 e 2 elevado a 4, são uma super ultra power coincidência. Isso não vai acontecer mais. Tem aluno até que diz que sabe por que dá a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, alto lá, né? A ordem dos fatores não altera o produto significa inverter a ordem de dois números sendo multiplicados. Por exemplo, 2 vezes 3 e 3 vezes 2. O resultado é o mesmo. A ordem que a gente altera aqui, a ordem dos fatores, não altera o produto. Mas isso não tem nada a ver com inverter a base com o expoente, tá bom? Então, leva isso para a vida, porque vocês vão precisar disso no futuro. Agora que você já sabe o que é uma potência, a gente vai voltar para o nosso problema da ameba. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia reescrever a quantidade de amebas na tabela? A gente fez isso. Na primeira divisão foram criadas 2 amebas e eu reescrevi em forma de potência, 2 elevado a 1. Na segunda divisão, 4 amebas, a gente reescreveu como 2 elevado a 2. E na terceira divisão, 8 amebas, e a gente reescreveu como 2 elevado a 3. Agora, eu não sei se você já reparou, olhando bem para essa tabela, a gente consegue perceber uma coisa bem curiosa. Olha para o número de divisões e o expoente da potência. Uma divisão, expoente 1 no número de amebas. 2 divisões, expoente 2 no número de amebas. 3 divisões, expoente 3 no número de amebas. E a base não mudou, né? A base foi sempre 2. Por que será que a base era 2? Porque a cada divisão são geradas 2 amebas. Então, por isso, a base não muda. Por isso, a base é 2. Daí, já percebendo esse detalhe aqui importante entre o número de divisões e o expoente da quantidade de amebas, eu vou te fazer uma pergunta. Como que eu posso representar a quantidade de amebas quando acontecerem 4 divisões? Eu quero agora representar o número de amebas utilizando uma potência, já que a gente percebeu esse detalhe importante na quantidade de amebas. Que detalhe importante? Aquele que eu acabei de falar para vocês. Uma divisão, quantidade de amebas é 2 elevado a 1. 2 divisões, a quantidade de amebas é 2 elevado a 2. 3 divisões, a quantidade de amebas é 2 elevado a 3. 4 divisões, nada mais natural do que dizer que a quantidade de amebas vai ser 2 elevado a 4. Agora, 2 elevado a 4, quanto que dá? A gente já fez essa conta, vamos fazer de novo. A nossa base é o número 2, essa base representa o fator que vai aparecer na nossa multiplicação, e o número 4, que é o expoente, representa quantos fatores vão aparecer nessa multiplicação. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 fatores iguais a 2 ali. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16.
Vou só organizar aqui para ficar bonitinho, igual o restante. Ok. Então, com 4 divisões, eu vou ter 16 amebas. E 16 pode ser representado utilizando a potência 2 elevado a 4. Agora eu quero que a gente represente a quantidade de casas em um tabuleiro de damas utilizando potências. Para utilizar potências, a gente vai precisar utilizar fatores. E se tem fatores, tem multiplicação. Lembra que eu conversei com vocês? Se você não assistiu essa aula, assista. Operações com números naturais. Tá aqui na playlist do 6º ano. Toda organização em formato retangular, ela representa uma multiplicação. Nosso tabuleiro é um quadrado, a gente pode considerar como uma organização em formato retangular. O que eu vou precisar saber aqui? Eu vou precisar saber quantas casas eu tenho na horizontal e quantas casas eu tenho na vertical. E por conta desse formato, a gente vai multiplicar a quantidade de casas na horizontal e na vertical. Se a gente contar ali, a gente tem 8 casas na horizontal e 8 casas na vertical. Então, a gente vai fazer 8 vezes 8 para descobrir quantas casas tem no tabuleiro. Agora, observa bem aqui, 8 vezes 8. Eu tenho uma multiplicação. O 8 é o nosso fator. Eu tenho uma multiplicação. Essa multiplicação está envolvendo fatores iguais. O 8 é o nosso fator. Quantas vezes esse 8 apareceu na multiplicação? Esse 8 apareceu 2 vezes. Então, pela definição de potência, a gente pode dizer que 8 vezes 8 é 8 elevado a 2. Então, escrevendo isso aí em forma de potência, 8 elevado a 2 casas no tabuleiro de damas. Agora, a gente vai fazer a definição formal de potenciação. Continua aqui comigo. Se o expoente em uma potenciação é um número natural diferente de zero, multiplicamos a base por ela mesma, usando tantos fatores quanto indicar o expoente. É a mesma definição que a gente havia visto, só está com palavras diferentes. E a gente vai precisar generalizar. Eu sei que para o 6º ano, quando a gente generaliza, causa um certo pavor, porque generalizar é utilizar letras para representar aquilo que a gente falou. Mas fique tranquilo, acompanhe aqui os detalhes que você vai entender, eu tenho certeza. Temos A representando a base e N, o expoente. Então, como eu disse para vocês, a gente vai usar letras para representar. A elevado a N foi o que eu escrevi ali. Como que eu vou resolver A elevado a N? Fica tranquilo, a gente não vai resolver, não vai dar um resultado aqui. A gente vai só conversar sobre como seria. Vocês lembram que a gente viu que a base é o fator na nossa multiplicação. Então, aqui a gente vai ter A vezes A, vezes A, vezes A. E aí eu coloquei reticências, porque eu não sei quantas vezes vai aparecer, não é? Então, eu vou fechar aqui com vezes A. Agora, quantos fatores iguais a A gente vai ter aqui? A gente vai ter N fatores. O A vai multiplicar por ele mesmo quantas vezes? N vezes. Agora, a gente vai ver mais alguns exemplos disso. Eu vou pedir que vocês façam essas contas agora e a gente confere daqui a pouquinho. Lembre-se que na matemática é muito importante vocês exercitarem, porque às vezes a gente erra algum detalhe e quando existe a correção, a gente percebe onde errou, por que errou, mas se você não fizer, você não vai ter nem a oportunidade de acertar nem a de errar. Você vai só olhar o que eu fiz aqui e isso não agrega muito. O que agrega mesmo é você tentar. Você já sabe o que tem que fazer aqui, o 6 elevado a 2, o 4 elevado a 3 e o 5 elevado a 4. Você já sabe qual é o processo. Agora, a gente precisa descobrir se você vai multiplicar direitinho os números. Então, dá um pause aí no vídeo, daqui a pouco a gente confere. Bom, vamos lá. Espero que de fato você tenha feito o que eu pedi, porque uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, entender o que o professor disse é muito diferente de saber fazer o que ele fez. E a nossa intenção aqui é fazer com que você saiba resolver as situações.
Entender é legal. De fato, quando os alunos entendem o que eu explico, eu fico muito feliz. Quando eles me contam assim, tô entendendo tudo, tô muito feliz. Eu fico feliz também. Mas esse é o primeiro passo. Entender é o primeiro passo da caminhada. Então, vamos dar os passos necessários para que vocês, de fato, se saiam bem. Vamos resolver aqui. 6 elevado a 2. A nossa base é o número 6. Então, o número 6 vai ser o nosso fator. Eu vou fazer 6 vezes 6, 2 vezes, porque o expoente indicou que eram 2 fatores. E quanto que dá 6 vezes 6? Dá 36. Agora, o 4 elevado a 3. Quem é a nossa base? A nossa base é o número 4. Então, eu vou fazer 4 vezes 4. E quantas vezes esse fator vai aparecer? Esse fator vai aparecer 3 vezes, porque esse é o número que o expoente está indicando. Eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Não tem problema você ter usado um rascunho aí, alguma coisa para fazer essa conta, tá bom? E agora o último. 5 elevado a 4. A nossa base é o número 5. Então, o 5 vai ser o fator envolvido aqui na nossa multiplicação. Quantas vezes o fator 5 vai aparecer? Vai aparecer 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E aqui existem muitas formas de você resolver, tá bom? Você pode pensar no seguinte: 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, aí você usa um rascunho, dá 125. E o 125 vezes 5 dá 625. Essa é uma maneira, e se você usou essa maneira, tá ótimo, você acertou. Outra maneira é pensar no seguinte: 5 vezes 5 dá 25. E eu tenho outro 5 vezes 5 ali do lado, que também dá 25. O que está faltando aqui? Eu fiz 5 vezes 5, 25, e fiz o outro 5 vezes 5, que também deu 25. Eu vou fazer 25 vezes 25. Ah, mas por que a senhora multiplicou? Eu tinha pensado em somar. É verdade, tem vários alunos que pensam em somar aqui. Mas se você observar, olha aqui o sinalzinho que está lá em cima. É de multiplicação. Então, aquele sinal de multiplicação a gente vai usar ali embaixo. A gente vai multiplicar o 25 pelo 25. E vai continuar dando 625, vai dar a mesma coisa. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa aula de potenciação, para esse vídeo não ficar muito longo. A gente continua com potenciação no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado, entendido. E se isso aconteceu, deixe seu like. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas. Eu te espero lá!